Você que está chegando aqui no NOKD Clips, esse canal é autorizado pelo Não Importa o que Digam. Só que eu queria lembrar que o cara que faz as edições dos cortes é meio maluco. Deixe seu like. Eu vejo com muito carinho, porque assim, eu nunca escondi pra vocês que, pô, eu amo esse cara. Pra mim é difícil falar do Felipão, assim, porque dependendo do nível que eu falar, eu vou me emocionar, porque o Felipão pra mim é como se fosse um segundo pai, tá ligado? Porque quando eu tava com meu pai ali, meu pai e minha mãe, eu acho que esse cara foi quem mais dividiu a minha infância em momentos com meu pai e com a minha mãe. Então a gente se divertia com as coletivas dele dando patada com a imprensa. Sorrimos muito. Aquele 2002 com a seleção foi algo absurdo. Ele foi numa entrevista com o Duda Garbi e lá na Roxinha o pessoal tinha falado: você viu a entrevista e tal? E eu não vi, porque eu achei que ele já tinha ido há um tempo atrás. E me parece que é mais recente, porque o Marcos postou aqui essa resenha lá um corte, né, do podcast, se vocês assistirem. E o Felipão é um cara que ele não vai muito em entrevista, né? Mas quando vai, são sensacionais, como aquela que a Energia 97 fez, aquela Libertadores de 2018. Eu achei que o Palmeiras ia ganhar a Libertadores com ele. Aquela entrevista da Energia 97 com o Felipão é realmente de palmeirense para palmeirense aquilo ali. Quem assistiu ou quem lembra dela, e quem não assistiu, assista. Quem gosta dele. Porque, tipo, cara, é um cara que eu acho sensacional. Eu não acho ele o melhor treinador tático, mas eu acho que ele tem uma mescla daquilo que a gente fala do Abel e tem, né, a experiência. Então, assim, enfim, sou suspeito pra falar porque é um cara que participou da minha infância, é um cara que acho que participou da vida de muita gente. São caras assim, por isso que eu falo, cara, quando chega o ponto de como tá o Abel hoje, eu acho que cabe uma reflexão, né, de como que vai terminar essa história? Como que vai ser? Vai ser um cara que vai terminar uma divisão com o torcedor ou é capaz de retomar coisas positivas, né? Se liga nesse corte aqui que ele fala que o Marcos postou. Fala Duda, tudo bem? Marcão por aqui, tô sabendo que você vai receber o nosso mestre Filipão, hein? Professor, o senhor também só quer saber de churrasco agora, hein? Trabalhar que é bom mais nada, hein? Um abraço pra vocês dois aí, ô Duda. Cuida bem do nosso velhinho, cara. Isso aí tem que durar 200 anos. Um abraço, gente. Fica com Deus. Bom apetite. Espetacular. Maravilhoso. É um amigo que eu não vou esquecer nunca. Marcão teve uma carreira fantástica e programada, porque em 98, quando nós jogamos a Mercosul, sim. ele foi colocado para jogar Mercosul, já visando a Libertadores de 99. Para ele se ambientar Para ele se ambientar. E ele é essa figura espetacular. Eu lembro dessa transição que o Felipão fez com o Veloso, cara. Se eu não me engano, um jogava o jogo em casa, outro jogava o jogo fora. Se eu não me engano. Em 98 a gente teve a Mercosul, teve a Copa do Brasil, né? E aí teve a transição pro começo da Libertadores, que ele, ainda no começo da Libertadores, eu posso estar enganado, mas eu acho que o Veloso teve uma lesão. E aí o Marcos assumiu dali pra frente, foi o goleiro titular. E se eu não me engano, o Veloso ele veio numa transição de lesão. E se eu não me engano, ele abre aquela Libertadores ainda alternando para o Marcos virar um titular. E ainda nesse episódio, ele fala que em 2002, quando ele recebe a notícia que ele ia ser o goleiro titular, aí ele fala, pô, mas tem o Dida, tem o Rogério. Então o Marcos sempre teve esse lado de... Veja bem, um cara daquela capacidade, ele tinha desconfiança sobre o talento dele, cara. Porque, realmente, se você pegar Marcos, quem viveu isso? São Paulino, Rogério, palmeirense o Marcos e o corintiano Dida, velho, eram cada... Por exemplo, o Dida. Pra mim, o melhor em posicionamento. O Marcos, o melhor em reflexo. Reflexo do Marcos, pra mim, era o melhor disparado. Pô, o Marcos buscava uma bola na direita, quebrava a coluna, buscava outra na esquerda. Tipo assim, as defesas improváveis era do Marcos. O Rogério Ceni era o melhor em saída de jogo, sem dúvida. Decisivo também, né? Porque se você pega aí o próprio Mundial que o São Paulo ganhou do Liverpool, ele vai buscar uma bola lá no ângulo, né? A mesma bola que o Everton puxou a mão do Garro, o Rogério Ceni buscou. Então, assim,
Você pega, por exemplo, hoje o Everton, que é um goleiro de seleção, tá na mesma prateleira que esses três? Nunca. Isso é um equívoco da nova geração aí, querer comparar o Everton com esses 3 goleiros. Não tem como. Tipo, não tem como. Nem com o Rogério, nem com o Dida e nem com o Marcos. O Dida, por exemplo, em pênalti, ele era tão bom quanto o Marcos. É que o Dida, ele passava uma frieza, né? Não à toa foi goleiro da onde foi, né? Não precisa falar de um Milan que tinha o Dida e tinha aquela seleção. Inclusive, hoje eu joguei nos meus stories a Copa do Mundo de 2006. Reuniu Messi. Reuniu Rooney. Bem pra caramba. Cristiano Ronaldo. Se você pegar aquela Copa de 2006, acho que foi o último momento em Copa do Mundo que reuniu os absurdos, assim, né? Cannavaro. Eu postei nos stories lá, não lembro todos os jogadores, mas, cara, aquele 2002/2006 que vem lá, 98, vem emendando, 98, 2002 e 2006. Então, 2006 foi o encerramento de muito jogador, top de linha. Então, você pega aquela França, por exemplo, de 2006. Você pega a França de hoje. A França de hoje, pra mim, sim, essa é uma seleção que você olha assim e você fala, cara, que puta seleção foda que é essa seleção da França. Eu não sei como perdeu a Copa pra Argentina. E a Argentina também tem esse negócio hoje. Você tem um time da Argentina foda, que eu acho que o torcedor da Argentina se sente representado. Então você pega essa Copa de 2006, cara, que foi 4 anos depois do nosso Penta, você reunia uma... Ó, tem Cannavaro, Maldini, vocês estão citando. Acho que o Riquelme ainda tava. Olha só. Você tinha a Holanda com vários jogadores bons, a Argentina, Portugal, queira ou não queira, com muito jogador de meio campo ali bom, qualificado, né? Enfim, então assim, cara, vou seguir aqui, eu já falo o que eu tô querendo dizer com o Felipão aqui. Por que eu trouxe o corte do Felipão? Que tem um outro do Marcos aqui. Ele está sempre com algum receio, sempre com isso, com alguma dificuldade. A Copa do Mundo de 2002, Marcos, tu vai ser o goleiro. Eu? Mas por que eu? Tem o Dida e o Rogério? O Rogério. Por que eu defendo o Felipão? Eu sei que toda vez que eu trago, vocês perguntam assim, pô, você queria ele no Palmeiras de volta? Cara, a verdade é que sim. A verdade é que sim. Só que assim, eu não sei se eu estaria preparado como comunicador. Pra mim seria o treinador do Mundial de Clubes, cara. Falei isso aqui algumas vezes, em lives despretensiosas, eu continuo falando a mesma coisa. Tem gente que quer colocar num cara desse que ele tá gagá. Como que tá gagá, cara? O cara lembra de recursos antigos. Olha a resenha, olha o nível. Pô, vai tomar no cu, cara. E outra coisa, o que a gente tá vendo no Abel, você vai falar pra mim que o Felipão não entrega? Você é louco. Se o Abel tivesse qualquer tipo de moral, ele entregava esse Mundial pro Felipão ir lá. E vai lá, Felipão, vai lá. Encerra ali. Encerra ali. Traz um debate diferente pra gente. Encerra essa Libertadores, dá pra ele, dá... Eu. Agora, se você trocar uma ideia comigo mais profunda de táticas, fala assim, tá, resolve teus problemas. Não resolve. Não resolve. A gente tem problemas com o Abel, teria com o Felipão, teria com o Lucha, teria com o Galhardo, teria com o Castro, teria com o Jorge Jesus. Cada treinador vai te trazer soluções e problemas diferentes. O problema é que do Abel hoje, o ponto que chegou... Não, calma não, sempre foi minha opinião, Felipe. Não é uma opinião com emoção. Sempre foi a minha opinião. Eu acho ele melhor que o Abel. Eu acho ele melhor que o Abel. Nos confrontos entre os dois, o Felipão passou alguma vergonha? O Felipão foi eliminado e eliminou. Mas passou alguma vergonha? Teve algum recorte do Felipão contra o Palmeiras, depois que o Felipão saiu do Palmeiras, que ele passou alguma vergonha? Então assim, pra mim os recursos de jogo são praticamente iguais. Hoje, se você troca Abel por Felipão, você troca muito taticamente? O Abel tem a mesma escola do Felipão de jogo, pô. É a mesma coisa. Não tem nada de diferente. A diferença é capacidade mesmo de reunir elenco, de como um trabalha e o outro trabalha. O Felipão sempre foi acostumado a trabalhar com qualidade.